Deus abençoe, guarde e prospere você em nome de Jesus. Desde já eu quero pedir perdão a você por essa qualidade de imagem. Não é a qualidade que a gente está acostumado, eu sei, está péssimo. Mas o inimigo ele tem se levantado para eu não gravar esse devocional hoje. Mas eu tenho uma notícia para dar a ele. Ele é derrotado em nome de Jesus. A câmera caiu aqui, não sei por que cargas d'água. Do nada ela caiu aqui e a imagem está toda embaçada. Tá pior até do que isso aqui. Então, até que eu consiga resolver essa situação aqui com a câmera, usar o celular como câmera, enfim, isso ia levar muito tempo. Eu não ia conseguir fazer o devocional de hoje, então eu decidi que eu não ia dar espaço para o inimigo achar que ele venceu alguma coisa. Então eu decidi fazer mesmo com essa baixa qualidade e pedir perdão a você por isso. Amém? Então, desde já eu quero convidar você a louvar e adorar o Senhor. Vamos orar e vamos, na volta, já entrar na palavra para derrubar o inimigo que fica tentando impedir que a palavra de Deus seja ministrada. Tá bom, Senhor? Em nome de Jesus, meu Deus, queremos te louvar, te exaltar nessa noite, te agradecer por tudo nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Ó Deus, quero agradecer, inclusive, pelas coisas que aparentemente dão errado, meu Deus. Eu quero agradecer porque essa câmera agora deu defeito. Eu quero agradecer porque, mesmo com toda dificuldade, estamos aqui reunidos, porque a tua graça é maior do que todas as coisas, meu Pai. Eu te louvo e eu te exalto nessa noite e declaro que o inferno não vai parar o céu. Somos mais que vencedores. Assim como o inimigo tenta se levantar na minha vida, ele tenta se levantar na vida dos irmãos que estão aqui ouvindo, e o Senhor tem enviado anjos que têm nos auxiliado, têm nos guardado, têm nos protegido. Ó Deus, esmagamos agora a cabeça de Satanás e anulamos a ação dele sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Louve e adore ao Senhor comigo nesse louvor. Minhas vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Vontades eu não quero mais viver. Eu sou tão dependente de você, Deus. E então vem e toma o teu lugar. E então vem e toma o teu lugar. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu te convido, vem reinar em mim. Convide ele, diga vem. E então vem e toma o teu lugar. Diga e então vem. E então vem e toma. A casa eu arrumei, tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus.
porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava, a casa eu arrumo. Tudo está tão lindo, vem aqui. Diga, a porta está aberta, a porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava, e eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Eu só quero seu amor sobre mim. Leva as tuas mãos, a casa eu arrumo. Diga glória a Deus aí onde você está, que Deus lhe abençoe, que as coisas dessa terra jamais tenha mais espaço na minha e na sua vida do que as coisas eternas. As coisas de Deus têm que ter prioridade nas nossas vidas. Tremendo. Esse louvor é maravilhoso, maravilhoso. Sim, de verdade, tem falado muito comigo essa semana. Amém? Bom, vamos para a palavra de hoje. Pare de cultivar traumas. Você sabe, recentemente eu tive a oportunidade de me conectar com muitas pessoas, conversar diariamente com muitas pessoas. E nessas conversas a gente vai aprendendo uma coisa, aprendendo outra coisa. E eu tive a oportunidade de conversar com uma jovem. E ela me disse que ela tinha sofrido um acidente de trânsito. E no dia chovia muito, o carro derrapou. Ela não teve grandes sequelas físicas, porém, emocionalmente, ela ficou traumatizada. Ela teve síndrome do pânico. Ela tem crise de ansiedade, né? O mal do século na atualidade é crise de ansiedade. Então, ela tem crise de ansiedade quando ela pensa em entrar no carro nas condições, aquelas condições ao qual ela passou, né? Aquela situação que ela passou quando ela pensa em tá, tipo, vamos lá, ela tá no carro e tá chovendo, ela diz que dispara crise de ansiedade nela, né? E a mente dela começa a dizer a ela que vai acontecer de novo e que ela vai morrer. E ela tem problemas sérios com isso. E conversando com ela, tentando ajudá-la de alguma forma, eu falei com ela, e você busca tratamento, alguma coisa? Ela falou, olha, eu tô na terapia, eu faço terapia, tenho minha terapeuta, tenho um psicólogo. Eu falei, você fala com eles sobre isso? E ela falou, não, eu ainda não falo. Eu falei, tá, mas tem quanto tempo? Ela, já vai fazer 1 ano e tal. Eu vou para as consultas, falo de outras coisas, né? Eles me ajudam em outras coisas, mas eu prefiro não tocar nesse assunto. E eu fiquei pensando como pode alguém cultivar traumas? Como pode você cultivar um trauma que você tem consciência que você tem? Porque assim, ó, eu conheci muitas jovens recentemente, muitas garotas, que tinham síndrome do dedo podre. Um dia eu vou fazer um vídeo somente sobre isso,
Mas basicamente ela só se relacionava com rapazes que as desrespeitava, tratava mal e etc. E eu expliquei que isso era um trauma, uma debilidade emocional gerada na infância. E dei ali a solução, que eu não vou dar spoiler agora, vou deixar para esse vídeo que a gente vai preparar um conteúdo riquíssimo sobre esse assunto. E todas falavam que iam buscar a cura daquilo ali, assim, tipo de imediato, porque elas não aguentavam mais inconscientemente estar escolhendo homens para se relacionar ou tá atraindo homens aos quais não era o que a mente dela queria, mas inconscientemente ela acabava atraindo esses homens. Então, ela tinha, a partir do momento que ela era conscientizada daquele problema, ela começava a buscar um caminho para se livrar daquele problema. Essa jovem, ela sabia do problema e ela queria, por escolha própria, continuar, ou por pânico, não por medo. O medo não é paralisante, o pânico sim. Porque se ela tivesse medo desse problema, das consequências que esse problema traz para ela, no máximo ela ia procurar resolvê-lo rápido. Até tentar algumas fórmulas mágicas que às vezes a gente vê aí na internet. Mas não era esse o caso, ela estava com pânico. Pânico é paralisante. O pânico faz com que você evite aquilo ali. Não, eu não quero nem tocar nesse assunto. Porém, o crescimento só vem através do confronto. Se você tem um problema e você não confronta o problema, aquele problema só cresce. Aquele problema só amplia na sua vida. E cultivar trauma talvez seja uma das piores coisas que o ser humano pode fazer. E na Bíblia a gente tem a história de duas pessoas. Uma que cultivou o trauma e esse trauma o levou ao suicídio. E outra que estava desesperado para resolver aquele trauma. Confrontou aquele trauma. É claro que eu estou falando de Judas e eu estou falando de Pedro. Judas traz Jesus. A Bíblia diz que o demônio se apossou do corpo de Judas. E Judas traz Jesus por 30 moedas. Porém, o próprio demônio que se apossou do corpo dele, quando o demônio agora sai do corpo de Judas, começa a acusá-lo daquilo. E Judas, ele fica tão angustiado, tão traumatizado, tão impactado, que ele joga as moedas. Devolve as moedas ao sacerdote. Só que ele não sabe o que fazer. Se Judas esperasse 3 dias, Jesus perdoaria ele. Mas muitas vezes o trauma e a consequência do julgamento, do auto-julgamento principalmente. Porque uma coisa é o inimigo falar com você que você errou. Outra coisa é você ficar se culpando a todo momento e se martirizando por um erro que você cometeu. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso falar isso para libertar você. Quando você se arrepende do seu erro, Deus já te perdoou. A Bíblia diz que Deus não pode uma coisa, que é resistir a um coração contrito e quebrantado. Quando você erra e de coração você se arrepende, Deus é o primeiro da fila a te perdoar. O problema é que às vezes nós mesmos não nos perdoamos. Nós mesmos ficando apontando para nós e lembrando e relembrando e nos martirizando pelos nossos erros. Irmão, olha o que eu estou falando para você. Você não precisa se autoflagelar. Judas se autoflagelou e não teve volta.
Mas teve alguém que cometeu um erro que, na minha opinião, é da mesma magnitude do erro de Judas, só que com contextos diferentes. Só que essa pessoa se arrependeu. E ao invés dela cultivar o trauma, a primeira oportunidade que ele teve de reparar, ou de se desculpar, ou de retomar o caminho que ele tinha se desviado, ele o fez. Ele não ficou cultivando aquele trauma. De certa forma, pense comigo, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele nega Jesus e ele chora copiosamente. Algumas versões vão dizer amargamente. Judas, ó. Pedro se arrependeu de ter traído Jesus, de ter negado Jesus. Ao ponto de, provavelmente, não se sentir mais digno de falar de Jesus. Ele voltou para a vida antiga. Ele voltou a pescar. Ele pensou, eu não sou digno nem mesmo de continuar falando sobre ele. Na primeira dificuldade eu neguei ele. Como é que eu vou continuar falando dele hoje em dia? Quem vai acreditar em mim se nem eu mesmo acredito em mim? E Deus, que sabe de todas as coisas, envia Jesus agora. E Jesus aparece para Pedro em João 21. E olha só o que é que está acontecendo aqui. João, capítulo 21, a partir do versículo 7 diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou nas águas. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia da rede, carregando, pois estava apenas a 90 metros de distância. Deixa eu fazer uma pausa aqui para lhe explicar isso. Pedro está no mar pescando, o barco está perto da praia, 90 metros. Para o barco que está acostumado a pescar em alto mar é perto. Só que ele está tão ansioso para curar aquele trauma, para resolver aquele problema, para saber se ele seria novamente digno de falar de Jesus, que ele pula na água. E ele vai nadando ao encontro de Jesus. Vamos continuar a leitura. Veja comigo. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Lembra que eu falei que quando a gente erra e se arrepende, Deus já nos perdoou? Enquanto Pedro, ele pulou na água, e eu imagino que na cabeça de Pedro, ele vinha nadando e falando, eu vou pedir perdão a ele, eu vou me humilhar, eu vou me ajoelhar, eu vou pedir, será que ele vai? E Pedro, ele vinha nadando e ele vinha pensando no que ele ia falar a Jesus. Só que quando ele chega na praia, imaginando talvez, ele tá com raiva de mim, ele vai me cobrar, ele vai me pressionar, Jesus já estava, eu já estou preparado, já tô com a mesa pronta para ti. Eu já estou com tudo pronto. Isso me lembra a passagem do filho pródigo. O filho pródigo vem, não, que eu vou chegar lá e eu vou falar que eu quero ser servo porque eu errei, não posso mais ser filho e tarará e tarará. Quando ele chega, já tem uma festa preparada. Já tem banquete montado. Quando você peca e se arrepende, tem uma festa preparada te esperando. Vamos continuar, já estou finalizando. Jesus disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, ele estava ansioso. E ele arrastou para a praia. Havia 153 peixes grandes. No entanto, a rede não arrebentou. Venha comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu pão e peixe. Sabe que esse momento que Jesus serve os apóstolos, ele serviu juntamente a Pedro. E eu imagino que ali foi um momento de cura, um momento em que Pedro foi curado.
Aquele trauma agora não existia mais no coração. Aquele peso, aquele sentimento de não merecimento agora sai do coração de Pedro. E Jesus curou tudo isso com um gesto de amor. Jesus agora serve Pedro. E na continuidade o texto vai dizer que eles começam uma conversa e Jesus fala: Pedro, tu me amas? Eu já falei aqui em outros devocionais que a tradução diz que a resposta de Pedro não é eu te amo. A resposta de Pedro é eu gosto muito de você. Porque Pedro, mesmo curado, ele continua se sentindo indigno, ele continua se sentindo pequeno, ele sabe o lugar dele, ele ainda lembra do erro dele. Por isso que Jesus entende: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu gosto muito de você. E a tradução original, lá no original, vai dizer que na terceira vez Jesus falou: Pedro, você gosta muito de mim? Ei, irmãos, Jesus está dizendo: Pedro, eu desci do céu para a terra para encontrar com você. Irmãos, o que eu quero dizer nessa noite, nesse dia, nessa manhã, seja lá a hora que você está vendo, você é amado por um Deus que tirou Jesus da glória e mandou para a terra por causa de você. Você é tão importante quanto Davi, um rei escolhido, amado, guardado por Deus. Assim como ele escolhe você todos os dias para usar a sua vida em missões durante o seu dia, na sua rotina, e você nem percebe. Nunca duvide do amor de Deus por você. Tem um trauma? Tem um problema? Tem uma dor? Resolva. Sempre lembrando, você é amado. Existe um Deus que se alegra em você. E você não merece ser uma pessoa que cultiva traumas. Não. Deus não te fez para isso. Amém? Glória a Deus. Bom, mesmo com essa imagem ruim, eu vou manter aqui o roteiro das indicações de livros, tá? Esse livro aqui eu não li todo, confesso, mas a Priscila leu todo e se aprofundou muito em jejum, inclusive. É o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. É um livro muito bom. Tem muita gente que tem dúvidas. O Luciano Subirá, esse rapaz aqui, eu não sei se você sabe, olha. Se você tem dúvidas de quem é o Luciano Subirá, dá uma pesquisada no YouTube, você vai encontrar muita coisa sobre ele. E é um livro que você vai aprender muita coisa. Se você tem dúvidas, olha a contracapa dele. Se você tem dúvidas sobre jejum, se você quer se aprofundar e usar essa ferramenta espiritual poderosíssima, esse é o livro, tá? Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Vai mudar sua mente da água para o vinho em relação a jejum. Amém? Deus abençoe você. Amanhã estaremos juntos de novo, em nome de Jesus, em uma condição muito mais favorável. Deus abençoe, um beijo e que o Senhor guarde você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Vamos adorar mais um pouquinho? Paz! Tudo
que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, brilhem mais que as eternas. Não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas.